Olá, estamos iniciando mais O Tema é Direito. E o tema de hoje é sobre o idoso e as suas relações familiares, sociais e as decorrências jurídicas disso. Para conversarmos sobre este tema, nós convidamos e estamos recebendo aqui no estúdio a professora coordenadora do curso de Serviço Social da Unifra, a professora Karen Keffer. A professora Karen Keffer vai nos contar e vai dialogar conosco sobre o serviço que tem desempenhado junto ao Núcleo de Prática Jurídica da Unifra, exatamente na proteção dos idosos. Professora Karen, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje o idoso, ele ocupa um papel preponderante na sociedade. Porque muitas vezes o idoso ele é o mantenedor da família ou alguém que ajuda a sustentar a família. E a par disso, como as pessoas estão sendo mais longevas, tem muitas famílias utilizando o trabalho do idoso como um trabalho doméstico, praticamente. O serviço social, ele visa também dar esta proteção ao idoso, ensinar ao idoso os seus direitos, etc. E muitas vezes, quando esses direitos são atropelados, isso termina sendo judicializado e cai nas mãos da justiça. Então, eu gostaria que você nos fizesse assim uma explanação inicial sobre esta questão, já que também você tem um trabalho específico sobre esta matéria. Isso, gostaria de agradecer o convite e também, além de agradecer, parabenizar pelo tema, porque o tema envelhecimento, o tema idoso, é um tema que eu considero muito relevante socialmente e que realmente eu acho que deve ser cada vez mais discutido, refletido e levado à comunidade. Porque, de fato, muitos não conhecem nem reconhecem os seus direitos. Ainda mais falando nesse público que é o idoso. Então, através da minha experiência no Núcleo de Prática Jurídica, onde eu atuo já faz em torno de 9 anos, junto com o direito, a psicologia, e eu, então, representando o serviço social, de fato, muitas situações de violência contra o idoso chegam até ali. De que maneira? O idoso, muitas vezes, com muitas dívidas, sofrendo violência econômica, advindo também de uma violência psicológica e em muitas circunstâncias, violência física, acaba não tendo, além de não ter seus direitos garantidos, também não sabe a quem recorrer. Então, esclarecer que existe uma delegacia do idoso, que existe um conselho municipal do idoso, que ele tem direitos que devem ser preservados, que existem medidas protetivas, e que ele pode recorrer. Isso realmente gera, então, Quais são os exemplos, assim, para que o nosso telespectador acompanhe isso? O idoso é super endividado por quê? Porque ele tem facilidade de tirar empréstimo consignado, a família tira o empréstimo no nome dele? Isso também. Hoje nem tanto, eu acho que muitas coisas avançaram. Hoje não há tanta facilidade assim. Eu acho que os próprios bancos, eles também estão começando a ficar mais atentos quanto às facilidades no empréstimo consignado direcionado ao idoso. Mas eu vou dar alguns exemplos vinculados ali no Núcleo de Práticas Jurídicas. Então, idosos super endividados, devendo para Colombo, Manlec, 2, 3 bancos. E quando a gente vai fazer uma análise da realidade, uma análise contextual da situação de vida daquele idoso, é visto que a dívida não é dele, mas que a dívida, na verdade, é da família. É do filho, é do neto, é da enteada, do enteado, do genro, do bisneto. Então, ele acaba por ter que pagar essa dívida, sendo que ele não está usufruindo de nenhum bem material.
mas a renda e às vezes vivendo é dele. E às vezes vivendo muito mal. Né? Muito mal, na maioria das vezes, porque junto com esse superendividamento também vem a violência psicológica, vem a agressão, né? Então ele é coagido, né, a ter muitas vezes que, né, pegar empréstimos e tudo mais. O que ocorre também é que o idoso ele fica numa situação de que ele não denuncia a família, né? Então há uma grande dificuldade e essa violência às vezes ela é muito mascarada porque o idoso ele sofre a violência, mas ele não denuncia. Por medo de ser abandonado? Não, por medo eu acho que de ocorrer represária contra a sua família. Né? Então ele tem ainda aquele espírito, digamos assim, de protetor do âmbito familiar. Né? Então a gente ouve muitos relatos, olha, ele tá fazendo isso, mas não fala nada, né? Porque eu não quero prejudicar. Então eles não querem prejudicar o filho, não querem prejudicar o neto, mesmo sofrendo violência. E um dado importante, professor, que eu acho que é até bem esclarecedor, é que essa realidade referente ao idoso vem apresentando assim, avanço. Eu fiz uma entrevista com a Delegacia do Idoso no ano de 2012, ano passado, e eu ouvi do delegado que hoje as denúncias que são feitas na Delegacia do Idoso, a grande maioria é feita pelo próprio idoso. Ele tá se reconhecendo como um sujeito de direito. Ele está se reconhecendo, ele está procurando, né, os seus direitos, ele está se defendendo. Então essa realidade eu acho que vem mudando também porque existem aí iniciativas de conscientização, de fortalecimento da autonomia e da cidadania desse idoso. Então é importante que o idoso, além dele saber os seus direitos, ele se reconheça como um ator social, como um sujeito de direitos. Mas nós estamos falando, nesse caso, de um idoso que seja lúcido, que seja, enfim, que tenha poder de locomoção, etc. Mas nós temos um outro tipo de idoso, né, que é aquele idoso que ou está com um problema físico que não pode se locomover e que fica, às vezes, jogado num canto da casa sem nenhum atendimento, ou jogado num asilo qualquer pelos filhos que se apropriam dos seus valores. Isto existe muito? Chega também disso no núcleo? Existe muito, né? Chega ao núcleo de práticas jurídicas, mas nem tanto ali no NPJ. Isso, na verdade, aparece mais nos centros de referência especializado da assistência social, que é o CREAS, que é um serviço que atende ao idoso. É da Unifra também? Não, esse CREAS, que a gente chama de Centro de Referência Especializado da Assistência Social, é vinculado ao poder público. E onde é que funciona este centro? O CREAS 1 funciona na Euclides da Cunha, aqui no centro, onde o idoso ele tem acesso. Fica ali na frente do Hospital da Brigada Militar. É um bom ponto de referência. É um bom ponto de referência. Então, caso o idoso... Assim como as crianças têm o conselho tutelar, este é o conselho do idoso. Isso. A delegacia do idoso abre as portas para essas situações. A delegacia do idoso fica na General Neto, né? Fica na General Neto. Abaixo um pouquinho da antiga rodoviária. Isso. Tem, então, ali tem a delegacia do idoso e tem o CREAS, esse que eu falei, Sim. O CREAS, que também atende idosos em situação de violência. Você deu um nome para esse CREAS, é o CREAS 1? Ou... É o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Sim, mas tem outro CREAS além desse? Tem o CREAS 2, Sim. Que foi aberto não faz muito tempo, que eu não me lembro agora o local. Sim. Sim, mas existem, o importante é saber que existem esses centros. Existem espaços públicos, né, de atendimento ao idoso, existem sim. E eu identifico o quê? Que o idoso ele vem procurando esses serviços, né? E além disso, eu acho que é importante também a gente comentar que a sociedade civil ela tem um grande papel. A sociedade civil ela não pode ser omissa. Assim como não é com as situações de violência contra a criança ou do adolescente. Então, caso a sociedade civil, né, se depare
com qualquer situação de violência contra o idoso, tem que denunciar. E pode fazer a denúncia via delegacia do idoso. E existe algum telefone próprio para isso? Um tipo 190, assim, ou não? Tem vinculado ao CREAS Sim. 1, né, que é só vocês procurarem ali o CREAS 1 que vão encontrar que tem sim um número de acesso para fazer contato. Assim também como a delegacia do idoso. O que é importante dizer é que a delegacia do idoso é a porta de entrada. Sim. Porque através da delegacia do idoso, ele entra em contato com outros serviços públicos. E busca apoio nessas medidas de proteção ao idoso. Nós temos casos também, porque com crianças nós sabemos que há crianças abusadas. Sim. Há idosos abusados? Há idosos que sofrem violência sexual também. Né? E em muitas circunstâncias eles sofrem esse tipo de abuso. Por quê? Porque está muito vinculado à questão da drogadição, né? Do uso de entorpecentes, né? Que em muitas circunstâncias alguém da família que convive com esse idoso acaba então, né, cometendo esse grave delito, né? Você, quando fala em idoso, está falando em idade superior a quantos anos? A 60 anos. A 60 anos de idade. Conforme o Estatuto do Idoso. Então, quem passou dos 60 anos já passa a ter uma proteção especial. Claro, porque... Por mais inteiro que seja, passou dos 60 anos... Tem o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso é uma lei que protege o idoso, assim como tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso, que é uma medida protetiva integral ao idoso. Bom, Karen, vamos fazer um intervalo rápido e vamos voltar com o tema direito, tratando hoje dos direitos, as garantias do idoso. A nossa convidada de hoje é a professora coordenadora do curso de Serviço Social da Unifra, a professora Karen Kaeffer. Voltamos em seguida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Estamos retornando com o tema direito. Hoje, o tema é sobre a terceira idade. É sobre os direitos da pessoa idosa. E idoso, como nós vimos no final do primeiro bloco, é todo aquele que completou 60 anos de idade. Pode ter pinta de garotão, jeito de menina, mas é idoso, legalmente. Professora Karen Kaeffer é a coordenadora do curso de Serviço Social da Unifra. Ela trabalha também no núcleo de prática jurídica da Unifra também.
no sentido da defesa dos direitos dos idosos. Professora, hoje as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão alcançando com tranquilidade 80 e poucos anos, 90, já temos pessoas centenárias, coisas que há 30 anos atrás isso era impensável. Uma pessoa alcançar a idade de 70 anos já era uma idade provecta, etc. Isso faz com que essas pessoas fiquem mais tempo no mercado, por assim dizer, e faz com que essas pessoas também enfrentem, e é sobre isso que eu gostaria da sua opinião, um tipo de vida que ela é nova. Porque há alguns anos atrás o velho era o velho. O velho era alguém que não produzia mais, alguém que não tinha renda, alguém que ficava dependente da família e que, portanto, tinha que se subordinar, não é, aos caprichos dos mais novos. Hoje não. A pessoa com mais idade, ela tem renda, ela pode às vezes trabalhar e ela tem as suas capacidades. Como é que isso está sendo visto para ensinar estas pessoas a viverem essa terceira idade com qualidade? Hoje nós, atualmente, não digo hoje, mas atualmente nós convivemos aí com grandes avanços nesse sentido, né? A expectativa de vida, ela é maior, né? Os idosos hoje, né, estão vivendo por mais tempo e com mais qualidade de vida. Mas tem eu penso assim que tem um outro lado, falando em idoso, pessoas acima de 60 anos. Se por um lado houve grandes avanços na área da saúde, né, na qualidade de vida, por outro, nos aspectos sociais, poucos avanços ocorreram. Porque, de fato, bem, nós temos aí um público idoso que vem crescendo gradativamente, que vem crescendo cada vez mais, mas que não está tendo um suporte vinculado às políticas sociais públicas. Por exemplo, será que o SUS está dando conta dessa gama aí de idosos, né, que nós temos hoje? O próprio retrato de Santa Maria, né? Nós sabemos que nos hospitais existem muitos idosos procurando o serviço SUS e que não está tendo acesso adequado. Além da saúde, a gente pode pensar também no próprio assistência social, na política da assistência social. Existe um benefício, o benefício de prestação continuada, que é garantido a pessoas acima de 65 anos que nunca contribuíram para o INSS. Esse acesso, em muitas circunstâncias, é negado, é indeferido pelo Estado, que tem que procurar na Justiça, tem que recorrer à Defensoria Pública da União, à Defensoria Pública do Estado. Então, se houve, por um lado, avanços quanto à expectativa de vida, à longevidade, por outro, o Estado ele não está dando conta desse processo aí de envelhecimento. A população está envelhecendo cada vez mais e os recursos estão cada vez mais escassos. É poucos que conseguem se manter no mercado de trabalho, né? Porque nós vivemos uma lógica que, ao contrário, que discrimina o idoso, que não inclui o idoso. A gente vive numa sociedade capitalista que considera o idoso uma pessoa incapacitada no mercado de trabalho. Diferente da realidade, por exemplo, de um professor. O professor é ao contrário, quanto mais experiência ele tem no seu mercado de trabalho, mais ele é respeitado. Agora, em outros trabalhos, em outras funções, esse idoso ele é excluído. Mas aí também entra uma questão de que tem que ser oferecido ao idoso a capacidade de se reciclar. Porque como a evolução é muito rápida, né, as pessoas também não se reciclam e aí ficam fora do mercado não só pela idade, mas pela defasagem tecnológica e de conhecimento, né? De fato, assim, eu vejo que há gradativamente, assim, a sociedade como um todo, ela cada vez, o mercado exige mais, né? Então, exige
profissionais cada vez mais qualificados, mais atualizados e, de fato, em muitas circunstâncias, uma pessoa, né, idosa não consegue acompanhar o ritmo acelerado que é esse mercado aí da competitividade, da concorrência, né, da disputa pelo mercado. Se nós já temos dificuldade, nós, né, adultos, né, temos já dificuldade de acompanhar, né, essa evolução aí tecnológica que muda constantemente, imagina uma pessoa lá da década, né, de 40, do século de passado. 50. É cada vez mais difícil. Agora, acredito que sim, eu acho que daí que cabe falar no papel do Estado. Porque a gente fala muito assim do papel da família, do papel da sociedade civil, mas o papel do Estado. Mas nós falamos sempre no papel do Estado como se o Estado fosse um terceiro. Na verdade, o Estado tem que ser o reflexo da sociedade. Exato. E nós temos uma sociedade que também não dá muito valor para isto, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Porque nós temos também um Estado que é muito omisso, né? Porque, veja bem, nós temos políticas públicas. Existem políticas, né, que deveriam ser garantidas. Própria política de saúde, e que ela é garantida, mas com que qualidade? E eu vou dizer daí a realidade que eu mais conheço, que é a realidade dos idosos, e há uma gama aí de idosos que estão excluídos socialmente. O Estado, ele se omite, ele está omisso aí no seu papel. Se a gente for pensar em Santa Maria, quais os lugares, né, de atenção ao idoso que pode promover, talvez, então, um curso capacitante ou um espaço de lazer, de convívio social? O único que eu conheço, e é uma iniciativa pessoal, é a do professor Juca. O professor Juca, da Universidade Federal. Que é o único. Foi meu professor de gerontologia social. Eu acho que é o único. Com grande entusiasmo nessa área. Bem, e daí cabe referendar, claro, a gente está, né, vincular o NIFRA, nós estamos organizando um curso de extensão na área do idoso, que é o programa Maturidade Ativa, que é bem-estar e saúde, que provavelmente esse curso, talvez, mais adiante, ele vai sair. Por quê? Porque a Unifra também está preocupada em acolher e proporcionar espaços para esse público idoso, que é um público que merece atenção, que precisa de atenção, não só em Santa Maria, como a nível de Brasil. Até por isso, né? Porque a pessoa hoje com 60 anos é idosa, mas ela tem expectativa de durar outros 30. Quer dizer, se ela foi produtiva de 30 a 60, ela tem mais 30 anos pela frente, que se ela não se adaptar às modernidades, às coisas existentes, ela vai perder o trem da história, ela vai ficar na marginalidade. E a sociedade também, não só o idoso se adaptar, como a sociedade também promover espaço de acolhimento a esse idoso, né? A sociedade também não está preparada para acolher esse público. A gente fala dos jovens, né? Vamos falar, entrando nessa questão, na questão discriminatória. Você fala muito hoje na discriminação de gênero, na discriminação racial, mas o idoso, né? Ou no popular, o velho, ele é discriminado. Claro, né? existe uma discriminação. Existe alguma também. punição prevista para a discriminação do idoso? Tem previsto no Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso foi uma medida de proteção onde prevê tudo, né? Discriminação, omissão, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim. né? Omissão, violência. Então, ali, assim como tem os direitos dos idosos, também tem prescrito na lei os deveres da sociedade, os deveres da família, os deveres do Estado. Porque o idoso, de fato, ele sofre muita discriminação, né? Com certeza, justamente porque ele é visto como improdutivo para o capital. Então, ele não serve mais para o mercado de trabalho. Ele é improdutivo, ele não produz mais. Então, ele é descartado. Por isso, até o termo velho, né? Porque o que é velho? Velho é descartado, né? Mas a gente tem que pensar que, independente do termo, se é velho, se é idoso, se é adulto maduro,
Enfim, é sujeito, ele é sujeito de direitos. Em relação à idade, é uma discriminação. É uma discriminação e ponto, exatamente. Porque ele é sujeito, acima de tudo, independente do aspecto cronológico, ele é um sujeito de direito cidadão como qualquer outro. E é assim que ele deve ser reconhecido. Muito bem, professora Karen. Nós estamos concluindo o nosso programa de hoje. Queremos agradecer a sua presença. Esse assunto é importantíssimo. Provavelmente nós voltamos a ele ou em algum assunto similar em seguida. Nós conversamos hoje sobre os direitos dos idosos com a professora Karen Kaeffer, que é a coordenadora do curso de Serviço Social aqui da Unifra. O nosso programa, O Tema é Direito, vai ao ar sempre às segundas-feiras, às 11 horas da manhã, e é reprisado à noite, às 0h30. Você pode também assisti-lo no canal da TV Unifra Online do YouTube. A partir de terça-feira, o programa está disponível também no canal YouTube da Unifra Online. Agradecemos a você que nos acompanhou como telespectador e convidamos a estar conosco na próxima segunda. Muito obrigado.